Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe a montagem e a decoração desse lindão aqui. Bora pro vídeo? Então aí eu vou desenformar o bolo, né? Esse bolo eu fiz na assadeira 20 por 15, é um bolo de 2 quilos, tá? Eu tenho a receitinha dessa massa maravilhosa aqui no canal. Então eu vou deixar aqui nos cards a receitinha aí para vocês, tá? Essa massa é maravilhosa, super fofinha, estruturada, perfeita. E antes de cortar o bolo, eu vou tirar essa parte de cima que ficou meio açucarada, né? Então ela fica grudando um pouco nas mãos, mas não é sempre que eu tiro não, tá, gente? Então se você não quiser tirar, não precisa, pode cortar assim mesmo. E aí eu gosto de usar essa faca de serra, né? Que ela facilita bastante na hora de cortar o bolo. Então eu vou cortar em 2 partes e a gente vai ficar com 3 camadas de bolo, tá? Essa massa, gente, é maravilhosa, perfeita para qualquer tipo de recheio, qualquer tipo de cobertura. Fica super macia, estruturada. Então tá aí, ó. Agora eu fiz esse recheio de 4 leites. Não sei se eu tenho aqui no canal a receita dele, mas se não tiver eu vou trazer, que ele é maravilhoso, perfeito. Agora, com a mesma assadeira, na mesma assadeira que eu assei o bolo, eu vou colocar 2 plásticos, né, pra gente montar o bolo aí dentro mesmo, tá? Então, coloca a primeira camada. Aquela parte que ficou no fundo da assadeira também vai ficar, porque eu gosto essa parte lisinha, né? Vai ficar, quando a gente desvirar o bolo, ela vai ficar na parte de cima, certo? Coloco aí no fundo e agora a gente vai molhar essa massa. Eu uso a calda do abacaxi que eu cozinhei, tá? Que esse bolo é 4 leites com abacaxi. E aí eu tô colocando a primeira camada de recheio, tá? Geralmente eu gosto de misturar o recheio com o abacaxi, mas eu quis fazer diferente dessa vez. Eu coloquei primeiro o recheio e depois eu vou colocar o doce de abacaxi, que eu cozinhei o abacaxi só com um pouquinho de água, porque eu queria a calda, né? E pouco açúcar, porque o meu abacaxi tava bem doce. Então você sempre fica atenta a isso, tá? Se o abacaxi estiver bem doce, coloca pouco açúcar. Se ele estiver mais ácido, aí você coloca um pouquinho mais de açúcar, tá? E aí eu coloco a segunda camada, dou uma apertadinha assim, ó, pra ficar bem certinho. E vou colocar mais um pouco de calda. Essa massa é maravilhosa porque ela absorve bem a calda, tá? E aí eu resolvi misturar o abacaxi com o recheio, que assim eu acho que o recheio fica mais com um gostinho de abacaxi, eu acho que fica mais gostoso dessa forma. Então essa segunda camada eu optei em fazer dessa forma, tá? E aí eu vou colocando o recheio na segunda camada, tá? Espalha bem. E aí vamos colocar a última. Ah, eu coloquei também um pouquinho de abacaxi em umas partes que eu achei que tava faltando, tá? Pra ficar com bastante fruta. Espalho. E agora a gente coloca a última camada de bolo. Prontinho. Dá uma apertadinha. E rego também. Agora a gente vai levar para a geladeira, tá? Vou fechar bem, deixar bem fechadinho. Vamos levar para a geladeira de um dia para o outro, tá? Ou no mínimo 6 horas, tá? Prontinho, aí já é no outro dia, né? Eu montei esse bolo na noite anterior e aí é mais ou menos umas 7 horas da manhã, porque a cliente ia buscar o bolo às 9. Então agora eu vou começar a decorá-lo. Aí eu tô usando chantininho, tá? Eu bati esse chantininho na noite anterior também,
porque como eu ia acordar muito cedo, né? Eu já resolvi deixar já batido. Então, é só mexer bem, que ele começa a hidratar novamente. Agora ele tá bem poroso, mas aí você mexendo ele muito bem, ele começa a hidratar. Muitas vezes não precisa nem do leite condensado para hidratar, tá bom? Aí agora eu vou usar esse bico 116 da Celebrate para fazer esse trabalhinho aí por toda a lateral, tá? Quando você for trabalhar com bico, é importante que o seu chantininho esteja bem hidratado, tá bom? Então, faço isso em toda a lateral. Esse bico, ele é excelente, né, para trabalhar com bolo retangular. Então, é bom você ter sempre um ou dois dele. Agora, eu vou puxando, assim, essas rebarbinhas, né, para dentro do bolo, com essa espátula. E agora a gente vai fazer outro detalhe em cima do bolo, usando o bico 1M, né? Vou fazer rosetas usando o mesmo chantininho, tá? Novamente, bem hidratado. Então, é só fazer aquelas famosas rosetas, né? Faz uma pitanguinha e gira em torno dela. E assim vai fazendo em todo o bolo. Agora, para a parte de baixo do bolo, eu vou usar o bico pitanga. Esse é o 22, tá? 22 da Mago. Aí eu vou fazendo esse detalhe de baixo para cima, tá? É bem facinho de fazer esse. Eu vou fazendo em toda a lateral aí na parte de baixo. Agora a gente vai trazer uma corzinha pro bolo. Eu misturei o corante rosa com o laranja. Aí eu fiz um tom meio rosé, né? Aí agora eu vou fazer umas pitanguinhas com o mesmo bico que eu usei na base do bolo, tá? Na parte de baixo do bolo, eu tô usando aí em cima também. Faço umas mini rosetinhas com ele. Só para dar um contraste de cor, né? E fica bem bonitinho também. Embaixo faço a mesma coisa. E assim faço em todo o bolo, na parte de baixo. Aí sobrou um pouquinho de chantilly, né? Aquele rosa mesmo que eu tinha feito, misturei o verde e ficou essa cor aí. Eu tô usando o bico 352 da Wilton para fazer as folhinhas. E assim vou fazendo por todo o bolo. Fica um bolo bem feminino, delicado, né? Super fofo. Fiz também as folhinhas na parte de baixo e ficou dessa forma. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Grande beijo e fiquem com Deus!